Bom dia, Karina. Conseguiu, Carla, vir? Oi? Sim, deu tempo. Deu certo? Tá. Então, o Reinaldo não apareceu, vou iniciar a gravação, tá bom? Aliás, Ah, já iniciei. Bom dia. Sua mãe tá bem? tá, eu só tive que levar ela a tomar uma vacina. Ah, beleza. Que bom, né? E é importante a vacina mesmo, né? Lembra que eu falei que eu tinha agendado já, né? Daí eu falei que eu tinha compromisso hoje, né? Sim, Era isso aí. Daí eu falei que daí hoje não ia ter encontro e eu acho que o Reinaldo não deve estar assistindo esse encontro, né? mas eu, Talvez ele eu, não viu. eu coloquei lá no Classroom. Mas eu acho que talvez ele não deve ter visto. Será? Eu acho. Bom, eu vou Porque hoje mandar não tinha, né, encontro, né? Daí a gente estava mais tranquilo, né? Uhum. Eu vou mandar um recadinho para ele aqui no Whats, mas eu vou seguir, tá bom? Vou seguir porque para a gente já iniciar nosso encontro. Tá. Então, é assim, esse é um encontro, digamos assim, um encontro extra, tá? Ele vai trazer para nós, Carla, para você, para mim também, que eu, né, também estou em sala de aula, algo, informações novas sobre como que fica o novo ensino médio para o ano que vem. Nós sabemos que terão mudanças, né? Porque do jeito que ele se apresentou, ele ainda não conseguiu atingir, atingir nossos estudantes da forma com que a gente gostaria, né? Você trabalha com ensino médio ou não? Não, No seu colégio integral só tem fundamental, não tem médio? só fundamental. Não, E ele, médio não. E eles têm, assim, possibilidade de, ou intenção de ter a demanda da comunidade escolar pede. Não, porque a escola é pequena. Não tá, nós temos uma turma só, de sexto, uma de sétimo, uma de oitavo e uma de nono. A escola não comporta. Ah, Então, não tem entendi, como ampliar. entendi. E, Carla, e quando esses alunos saem do nono, tem algum colégio aí na região para eles estudarem aí na comunidade? Sim, sim, na nossa cidade tem. Tem vários Mas, colégios aqui. mas assim, no próprio bairro, que às vezes é longe, o Não, estudante deles no tem que ir para bairro outro não. bairro. Tem que ir para outro bairro. Aham. Entendi. A única escola estadual no nosso bairro é a que eu tô e só é o ensino fundamental. Só o fundamental. Tá Uhum. certo. Inclusive, agora mesmo está tendo essa questão das matrículas, né? Que tem aluno que já foi mandado para outra escola, e a escola. Aí tem mães preocupadas porque a escola muito longe, né? Muitos. Que a nossa cidade aqui ela é pequena, porém, Uhum, é, é, assim, o deslocamento daí tem alunos que vão de bicicleta, então assim, fica muito longe, né? E nós temos muitos uhum. familiares, muitos pais que trabalham no abatedouro da Cervalha aqui, só que Aham. fica em Palotina, né? Fica alguns quilômetros daqui. Então, assim, saem 3 horas da manhã, só chegam 5 da tarde, né? Então, assim, não consegue ter esse controle, né? Então, assim, tem Entendi, muitos pais muito preocupados indo na escola relatar que tinha intenção de que o filho matricular o filho em determinada escola agora que vai para o ensino médio e não conseguiu por conta dessa matrícula que foi automática, né? entendi, entendi. É uma questão mesmo que é importante, né, gente? A escola lá tem essas duas funções, a social e a questão do conhecimento científico. Seria interessante se tivesse ensino médio aí para todos também, né, integral. Eu gosto dessa proposta integral. Mas então, Carla, ó, eu vou seguir aqui com o encontro, tá? Para a gente conversando. Eu dei uma lembradinha aqui para o Reinaldo. Porque quando eu coloquei, você chegou a ver no Classroom quando eu coloquei lá, né? Não.
É porque lembra que nós estávamos conversando no feriado, daí você falou que ia ter. Ah, tá. Mas no Clesson você não chegou a olhar, que ele entrou a postagem na sexta-feira. Não, porque daí você já tinha me avisado, né? Entendi. Daí, Sabe por quê? A outra turma que eu trabalho, que eu atendo, eles viram no Classroom e me perguntaram também pelo Whats. Mas, enfim, eu avisei ele aqui pelo Whats. Tá bom. Então, vamos lá. Então, Carla, como você trouxe aí essa questão da sua realidade, né, são importante. E desculpa até, na hora que você estava falando, eu estava só estava aqui olhando para o celular porque eu estava falando com o Reinaldo, mas eu ouvi que você disse a questão que os pais trabalham no abatedouro da Cevale estão preocupados com os filhos, né? Para onde que eles vão no ensino médio, né? E, enfim, eu não sei se em Chateaubriand os alunos têm direito a transporte público para ir para a escola. Eles têm direito? Aqui em Foz eles têm direito a 4 passagens. Então, eles podem estudar até num outro colégio que eles vão e voltam gratuitamente. aqui não. A única coisa que tem, que acho que é o município que fornece, no caso, é para os alunos que vêm da zona rural, que tem que Uhum, vir aqui para a zona urbana. Aí tem o ônibus do município que passa no. A gente fala sítio, né? Para os alunos que moram uhum, no sítio, aqui para nós sim. aqui. Então, para os alunos que moram no sítio, aí tem esse ônibus. Mas para os que moram da cidade, aí os pais que têm que se virar. Não tem coletivo também, É, não. aqui tem E daí, também. e daí, assim, como a cidade é pequena, nós temos. Aqui a gente não chama de ônibus, a gente fala circular, né? Então, nós Uhum. temos uma circular que roda a cidade e tem alguns horários do dia que ela para, ela faz um intervalo. Então, Ah, é bem, tá. bem complicado. Uhum. Ela faz uma para ela rodar a cidade toda. E tem bairro que ela não passa. Igual aqui nós Nossa! temos um bairro, tem um bairro aqui que chama Panorama, ele não passa. Tem que tem que subir, e é um bairro que tem bastante subida, tem que subir do outro lado. Só que nesse bairro tem escola estadual, mas Aham. eu não sei se tem ensino médio também nela. Uhum. Mas, assim, é bem complicado aqui o meio de transporte. É. Aí, E, assim, muitos alunos hoje têm, vai na nossa escola mesmo, os alunos vêm todos de bicicleta. Alguns pais uhum, levam. E uhum. patinete agora, né? Sim. Então, E essa é a nossa situação. quantos habitantes tem aí em Assis? Olha, o último índice eu acho que está 33.000. É uma cidade pequena. Foz do Isso, Iguaçu está tem quase começando. 300. Não, assim, e daí, assim, a nossa cidade, né, ela tem alunos que vêm dos distritos daí, né? Uhum. Aí, esses dos distritos, o ônibus traz. O escolar. Aqui a gente chama de Isso, escolar. Também tem um ônibus assim. isso. Além de ser público, e é interessante essa política pública aqui em Foz, até como vocês, de repente, você tem acesso a algum vereador, Carla, são para todos os estudantes, desde escola pública a escolas privadas. Eles têm direito a 4 passagens. Então, assim, para ir, para voltar e de repente fazer um curso no contraturno, sabe? Então, eu acho assim muito boa essa política pública, porque eles têm que pegar uma declaração na escola, daí eles vão até o Fostrans e eles podem eles têm, seja de colégio particular, seja de colégio, até das universidades, as públicas e as privadas. Então, isso é importante. Desculpa, você estava falando alguma coisa? Você queria falar mais alguma coisa? Aqui na nossa cidade, eu não, assim, não sei como que eles organizariam isso, porque, assim, nós temos uma empresa só que faz Uhum, esse gerenciamento dessa parte do transporte coletivo aqui, que é uma empresa privada, né? uhum, Então, assim, não sei, porque daí, assim, é uma empresa de ônibus e eles transportam muito pessoal para os abatedouros, e agora nós temos a Frimeza aqui na nossa cidade. uhum. E isso aumentou um pouco mais o público, né? Mas é bem complicado essa questão de transporte aqui, bem complicado. Aqui a gente tem uma empresa privada também, só que ela tem várias linhas, né? Aí acho que foi uma parceria da prefeitura, a prefeitura paga a passagem desses estudantes. Mas, enfim, acredito que a, as coisas vão mudando, né? As situações vão mudando, e eu acredito que também possa ser que
eles também pensem aí no futuro em relação a esses estudantes, né? Desse bairro que você trabalha para estudar em outros, o acesso desses estudantes. Mas beleza. Olha, muito boa nossa conversa para a gente poder, né, entender aí nossos contextos. E agora eu vou passar. É um encontro muito tranquilo, tá? Ele é mais assim informativo. Ele é informativo na medida do possível, porque tem algumas coisas ainda como a grade curricular, ela não está pronta, ela ainda não foi publicada. Então é mais para a gente ter uma ideia de como ficará o novo ensino médio, tá? Então aqui são os nossos combinados de sempre, que a gente trabalha nos nossos encontros, participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, né, a gestão do tempo, nossa turma é pequena, então é muito tranquilo. Aí nós temos um acolhimento, nós vamos conhecer a proposta, tem o Em Ação e também tem o Saiba Mais, caso você queira, né, tiver depois tempo de pesquisar, o Clécio vai ficar aí, eu sei que agora você está terminando a questão do probatório, você está mexendo com o portfólio, mas de repente ali, antes do recesso das nossas férias, né? Se quiser dar uma olhadinha, porque a gente está na educação nas séries finais, mas pode ser que a gente precise ou acabe optando por pegar aula no ensino médio. Então, os objetivos da nossa aula hoje, do nosso encontro, é apresentar as concepções pedagógicas do novo ensino médio paranaense, tá? E compreender como que nós vamos organizar os itinerários formativos de aprofundamento, que agora a gente vai trabalhar, na verdade já tinha, né, os itinerários formativos, e a gente só teve uma mudança na carga horária. Então, vamos lá. Então, primeiro momento agora é o nosso acolhimento, tá? E aí tem uma frase aqui. Um barco no porto está seguro, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Então, no porto ele está bem seguro, esse barco, né? Só que não foi para isso que ele foi feito, né? Não é para isso. E aí, Carla, de tudo que a gente conversou, da sua experiência, qual relação a gente pode estabelecer entre a imagem, a frase e as mudanças curriculares na educação, em específico no ensino médio? Ó, o Reinaldo entrou. Bom dia, Reinaldo. Reinaldo, eu tinha colocado no Classroom na sexta-feira. Oi, Karina, bom dia. Eu Bom não vi, dia. confesso que eu não vi. Tranquilo, Reinaldo. A gente acabou de começar, é um encontro extra, vai falar do novo ensino médio. Deixa eu só retomar aqui para você, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, os objetivos, vou dar uma retomada rapidinho, tá? Então, já que você entrou agora, ó. Então, estágio probatório é um encontro, digamos assim, extra, tá? Que a gente vai trabalhar o projeto interdisciplinar integrador. Como você está com o ensino médio, assim como eu, ele vai ter mudanças para o ano que vem, tá? Então, aqui são os combinados que eu passei com a Carla. A Carla também estava numa situação de saúde, então ela também entrou tem poucos minutos, então tá tudo tranquilo. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, é isso que a gente sempre combina nos nossos encontros, tá? E a nossa sala é uma turma pequena, então a gente consegue trabalhar bem a gestão. E aqui é a nossa proposta, tá? 10 minutos de acolhimento, que no nosso caso será menos, aí a gente vai conhecer um pouquinho a proposta, tem o Em Ação e o Conhecendo Saiba Mais, tá? E Conhecendo Saiba Mais. Acabei de falar para a Carla, Reinaldo, quando eu sei que vocês estão agora, você está com uma situação aí específica da sua implementação, daí você está mexendo com o seu portfólio. Assim que passar toda essa parte, você entregar suas notas, tudo, tem um se liga, antes das férias, ou até nas férias, né? Eu acho que férias tem que descansar, gente, tá? Então, não vou indicar férias, não. Antes das férias. Quiser dar uma olhada ali no Saiba Mais, porque eu vejo que no seu colégio tem ensino médio, você trabalha com ensino médio, isso vai acabar de uma certa forma influenciando na sua, talvez até na sua escolha de aula, assim como na minha. Eu estou um pouco feliz, Reinaldo. Eu acho assim que a gente vai ter mais história, entendeu? Tomara, né? A SED não divulgou ainda a grade, porque no dia que eu fiz essa formação, ela também não estava prevista em calendário, daí a gente fez semana passada. Mas, enfim, veio para agregar também.
Eles falaram, olha, nós vamos passar mais ou menos o que a gente já tem, não temos todas as informações, e nós não podemos divulgar a grade, porque quando você divulga, eles não falaram divulga, não é essa palavra, porque é lei, né? Quando você implementa uma grade, você anula outra. Só que a gente ainda está em ano letivo, então não pode, digamos assim, anular essa, tipo, História do Paraná 1, que é o nosso caso, né? Então, eles, provavelmente, Reinaldo, acho que no finalzinho ali do ano letivo, eles vão divulgar e a gente vai poder se organizar no que a gente pega o ano que vem. A Carla, conversei bastante com ela agora, o colégio que ela está não tem ensino médio. Então, enfim. Então, os objetivos são esses, tá? A gente vai entender como que o nosso estado, assim, de forma bem clara, bem sucinta, está organizando este novo ensino médio. E nós vamos trabalhar com o IFA. Eu tenho algumas informações, assim, são projetos integradores. Eu lembrei um pouco do que a gente trabalha aqui no estágio probatório, tá? Eles querem, assim, pelo que eu observei na questão pedagógica, eles querem que esses IFAs, esses itinerários formativos, eles sejam algo, assim, mais prático, igual vocês, essas propostas que vocês estão fazendo aí, as propostas pedagógicas que vocês fazem no estágio probatório e até no Formadores em Ação, né? Que vocês não estão fazendo agora, eu faço Formadores em Ação, conversa bastante, assim, a metodologia. E aqui é o acolhimento. A hora que você entrou, a gente estava no acolhimento, tá? Então é o seguinte, ó, um barco no porto, ele está seguro, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Quando você entrou, eu estava fazendo a pergunta para a Carla, daí eu vou continuar, tá? Aí eu vou fazer essa pergunta depois para você também. Que relação nós podemos estabelecer entre a imagem, a frase e as mudanças curriculares na educação? Né? Até eu ia adaptar para o contexto da Carla, né? Ela não trabalha com ensino médio, mas assim, Carla, que relação você consegue estabelecer com essa frase, com todas essas mudanças que você está vivendo? Porque mesmo que o ensino fundamental não vá mudar a grade, tem mudanças também no ensino fundamental, séries finais, né? Você consegue perceber, fazer alguma relação? Eu percebo assim que tem mudanças que têm dado certo, mas tem mudanças que mexem muito, porque tem escola que não comporta certas mudanças. Então, assim, e a realidade da sua escola, do Reinaldo e a minha, não é a mesma. Então, o que dá certo na sua escola, talvez não dá certo na minha. Tem coisas que foi implantado na sua escola, que veio para ser implantado, que na minha não dá certo. Então, assim, é, um barco no porto está seguro. Não está seguro, né? Então, e eu penso assim, que os nossos alunos, eu percebo pela minha escola, se a gente começa com muita mudança, isso vai desestabilizando. Então, assim, a equipe tem que estar preparada para essa mudança, tem que entender que mudança é essa e vai tentando ajustar para a realidade da escola, mas nem tudo dá certo, nem tudo dá certo, né? Então, é igual a nossa escola, é, nós temos o laboratório de informática, todas as 4 turmas, né, para passar nesse laboratório, e falta laboratório, computador tem, mas falta espaço. Então, assim, o espaço não comporta, falta, tentou organizar lá para que pegue um pouco lá, mas tem disciplina que precisaria ter mais aula, não está conseguindo. Então, assim, nessa parte que eu vejo, assim, que tem mudanças que dá certo, mas tem mudanças que não dá, pensando no contexto de vivência onde que está sendo implantado, né? Seria isso. Isso mesmo. São as mudanças e nós somos críticos, né, gente? A gente percebe, tem mudanças que dão certo, tem mudanças que não dão certo, e tem mudanças que ainda tem que se adaptar bastante, né? A escola, a infraestrutura. E você, Reinaldo, o que você pode nos contribuir? Qual que é a sua visão em relação à frase, à imagem e às mudanças que estão ocorrendo curriculares? Eu acredito que essa mudança, essa mudança, né, é uma tentativa de adaptar ao currículo, à realidade, né, das escolas,
Mas eu acredito que deveria haver uma porcentagem aí para a realidade local, né? Assim como a Carla colocou. Eu acho assim que poderia haver uma descentralização maior que contemplasse essas características de cada colégio, cada comunidade, né? Então, é uma tentativa, né? Mas eu acho que essa reforma, essa reestruturação, ela tem que abranger a realidade mais local, né? Assim como já foi colocado aí, né? Entendi. Concordo com vocês também, gente. Assim como o barco, a educação também não foi feita para ficar só no porto. Estamos navegando em direção às demandas contemporâneas que surgem ano após ano, né? Então, assim, realmente, gente, a escola, ela é uma instituição social e ela recebe influências da sociedade, né? A gente gostaria até que ela influenciasse mais a sociedade, porque a gente trabalha com os nossos estudantes para quê? Para que eles aprendam, para que eles tenham emancipação, para que eles mudem suas realidades, aprendam, coloquem em prática aquilo que eles aprenderam, se tornem bons cidadãos, porque na escola você não ensina um aluno a ser um bom cidadão. Quando você ensina ele a ser respeitoso, a estudar história, quando ele estuda história, vê o que ocorreram com os nossos indígenas, com os escravizados, as guerras, a exploração, a gente subentende que a gente quer que eles sejam boas pessoas, né? E aí eu vejo que, ao mesmo tempo que a gente forma esses alunos para a sociedade, a gente recebe, como instituição social, e principalmente a escola, muita influência da nossa sociedade, do nosso mundo contemporâneo. Nós estamos passando por momentos assim mundiais. O mundo, na verdade, sempre esteve em conflitos, né? Sempre teve. E a gente tem agora, talvez por um desenvolvimento muito grande da tecnologia, a gente tem uma intensificação de vários conflitos, questão climática, questão de alguns países que estão disputando a liderança, e nós estamos inseridos nesse contexto, a gente também sofre as consequências dessas ações mundiais. E a nossa escola, ela também, ela sempre vai tentar atender as demandas, né? Não é ruim, porque você precisa ter uma escola que converse com a realidade da sociedade. Você não pode ter uma escola à parte. A escola, ela precisa estar contextualizada. E a gente vai vivendo, né, todas essas transformações, e como vocês colocaram, tem transformações que dão certo, tem transformações que não dão certo, tem transformações, mudanças que para a escola da Carla dá certo, para a escola do Reinaldo já não dá. E eu achei interessante também que vocês falaram de a gente tentar manter essa autonomia, assim, tem a mudança geral, mas assim, tem as particularidades de cada escola, né? Achei bem interessante isso. E deixa eu fazer uma outra pergunta. O que vocês esperam dessas mudanças aí para 2026? Vou começar pelo Reinaldo, porque ele está em sala no ensino médio. O que você espera, Reinaldo? É uma pergunta bem ampla, né? A gente espera tanta coisa, né? Eu acho assim que o currículo ele tem que abranger mais a realidade, né? Não é porque a nossa disciplina é o estudo do passado que nós devemos desvincular da realidade, né? Tentar trazer mais para a atualidade, né? Então, fazer uma proposta curricular aí que permita essa reflexão do jovem, né, acerca do cenário global aí, tanto nacional como internacional, né? Então, tem que ser bem discutida essa proposta para se tornar realmente, de fato, o ensino médio atrativo, né? Então, é o que a gente percebe, assim, que o adolescente, ele perdeu muito esse interesse nos estudos por conta dessa falta de vínculo com a realidade, né? E o nosso papel na história é fazer esse gancho, né, com a realidade que eles vivem, né? Sim, muito bem. Carla, você gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo. Ô, Reinaldo, você percebe diferença na motivação, no engajamento das atividades em relação às suas turmas do médio e do fundamental? Você tem nono, você tem ensino médio também, né? Você acha assim que onde você percebe mais
interesse dos estudantes em participar e participação no médio ou no fundamental? Esse ano eu estou só com uma turma do fundamental, é esse nono ano que eu implemento, e as demais turmas são do ensino médio. Eu, de fato, eu percebo assim, engajamento bem maior, né? Não é pouca diferença não, bem maior no fundamental. A gente sabe que o sexto e sétimo ano, dependendo de cada colégio, se forma o sexto ano, né? Porque é aquele momento inicial que muito colégio diferencia muito o sexto e sétimo ano, né, de cada realidade. Mas eu, a princípio, assim, eu gosto de trabalhar com o oitavo e nono. É uma fase, assim, que eles têm mais, assim, engajamento. Eu percebo, pelo menos nas minhas aulas, esse maior engajamento. O ensino médio parece que vai se perdendo um pouco. Aqui, os primeiros anos estão muito lotados, são super lotados. Aqui também. 45 alunos cada turma. É difícil trabalhar, não é fácil desenvolver um trabalho, assim, mais aprofundado. E aí, quando vai para o segundo, até o segundo ano é um pouco melhor do que o primeiro, e o terceiro ano já está naquela ideia de formatura. Então, assim, eu trabalho diferente também no terceiro ano. Eu trabalho mais com seminários, né, para eles pesquisarem, já para esse início, como é a história econômica, né? Mas só para finalizar, então, eu prefiro mais o fundamental, está melhor para trabalhar. Eu concordo. Eu tenho 2 turmas de fundamental, tenho uma de médio, e a diferença mesmo é gritante, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, olha, as principais mudanças. Então, Reinaldo, acho que é por isso, né, gente? E, na verdade, se faz-se necessário mesmo uma mudança no ensino médio, porque a mudança que teve ainda não foi o suficiente, né? Então, olha só, as principais mudanças é a carga horária, tá? Os princípios pedagógicos e a organização curricular. Essas são as principais mudanças. Embora a gente ainda não tenha grade, a mudança virá justamente nisso aí. Então, olha só, como que é o modelo atual? Até bom para a Carla entender. Hoje, a gente tem de formação geral básica 1.800 horas e os itinerários formativos 1.200. Então, o que seria a formação geral básica? Português, matemática, história, geografia, sociologia. E é muito ruim, porque sociologia, filosofia, eles têm só no ensino médio. E como essa formação geral básica ficou menor, então eles acabaram, tem cursos que eles não têm quase aula de sociologia e de filosofia, né? E até a nossa disciplina também, ela acabou sendo reduzida aí. E agora, como que ficará a partir de 2026? Ó, 2.400 horas para a formação geral básica, que são os componentes curriculares da BNCC, história, geografia, matemática, sociologia, filosofia, química, biologia, né? E os itinerários formativos, 600 horas. Então, Reinaldo, o que eu penso? Não sei se você consegue ter essa mesma compreensão minha. Eu acredito que vai aumentar nossa carga horária. São 600 horas que saíram dos itinerários formativos e foram para a formação geral básica. Acredito que volte agora, né? Ter história, geografia, nos 3 anos do ensino médio, filosofia. Enfim, não sei se serão 2 aulas, uma aula, enfim, não sabemos, mas que eu vejo assim que é bem significativa essa mudança ali em relação à questão da carga horária. E aí, gente, olha só, como que vai ficar, tá? Essa organização. Os currículos do ensino médio são organizados a partir da articulação e integração entre a formação geral básica e os itinerários formativos de aprofundamento, como também o itinerário formativo de educação técnica e profissional. Então, hoje a gente tem aí, né, tem a integração, a articulação e integração dos alunos que estudam o regular, e mesmo no regular tem projeto de vida, aí tem quem foi para Humanas, História do Paraná 1, Econômica, o pessoal que foi para Matemática tem outra disciplina, e também tem a articulação dos itinerários formativos da educação técnica, né? Eles têm projeto de vida, educação financeira. Então, para o próximo ano, isso vai ter uma alteração. Formação geral básica. Para relembrar, o que é mesmo formação geral básica? Vou pedir para o Reinaldo ler para nós. Faz essa gentileza, Reinaldo.
Para relembrar o que é mesmo FGB, oferta curricular obrigatória, na qual um conjunto de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, expressos na BNCC, na forma de competências e habilidades, são assegurados a todos os estudantes por meio de áreas do conhecimento e dos respectivos componentes curriculares. Isso, então esse aí essa a formação geral básica são as nossas disciplinas, né? Que hoje a gente chama de componentes curriculares. Muito obrigada. A formação geral básica, né? Então nós temos aqui a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, e nós temos também uma Base Nacional Comum agora da Computação, que é uma complementação, que eu vejo aqui muito claro, gente, a questão da nossa sociedade. Há 10 anos atrás, não existia motorista de aplicativo como profissão. Há 10 anos atrás, não existia profissional chamado de youtuber, influencer. Então, são as demandas que a sociedade vem trazendo, né? A gente está numa era tecnológica muito, muito avançada, muito intensa, tanto é que se foi necessário pegar esse conhecimento todo aí que apareceu na sociedade e sistematizar. Então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que trata da história, da geografia, da língua portuguesa, da matemática, e agora nós temos também a Base Comum Curricular da Computação, para dar conta dessa demanda de sociedade tecnológica que a gente vive, tá? A Base Nacional Comum Curricular deverá ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica, que é o que a gente espera enquanto professor mesmo, né? Que a gente consiga trabalhar ali todo o nosso currículo de história, porque ele tem um porquê de estar ali. Tudo que foi organizado ali historicamente tem um porquê, né? De estar ali para a gente ensinar os nossos estudantes. Bom, então, gente, aí agora a gente vai para a cereja do bolo dessa formação, tá? Embora ainda nós não saibamos quais serão as disciplinas, os componentes curriculares do IFA, é o que a gente vai abordar agora, tá? A gente também não sabe quantas aulas de história ficarão, de geografia, de matemática, mas o que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessa formação é o que serão esses IFAs. Reinaldo e Carla, né? Só para trazer para vocês aqui uma informação. Eu sei, olha só. Gente, eu tenho até algumas perguntas aqui para mim, sabe? Eu vou primeiro ler isso aqui, daí eu falo para vocês. O que são IFAs? Percurso educacional que possibilita aos estudantes o aprofundamento de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento, tá? São organizados em uma ou mais áreas do conhecimento. E devem ser ofertados por meio de projetos integradores numa perspectiva interdisciplinar. Então, olha só. Reinaldo, eu soube da tutora do núcleo que sabe quantas aulas nós teremos de IFAs durante a semana? Só 6. Então, pensa comigo. A gente terá só 6 aulas. O resto seria de formação geral básica, correto? E aí, essas 6 aulas, Reinaldo, olha o que ela disse. Vamos supor que eu, você e a Carla, tá? Faz de conta aqui que eu sou de história, a Carla é filosofia e você é sociologia. Como que vai funcionar esse IFA? São 6 aulas. Só que você não vai pegar essas 6 aulas. Nem a Carla, nem eu. Eu pego 2, você pega 2, a Carla pega 2. E aí nós 3 vamos trabalhar interdisciplinarmente. Eu vou trabalhar na minha área. Eu estou chutando aqui que seria tudo humanas. Pode ser que seja matemática junto com história, entende? E aí, a gente vai trabalhar um projeto lá, um tema, vamos supor, sei lá, tecnologia. Eu vou trabalhar na minha disciplina, nessas 2 aulas semanais, a Carla 2 aulas semanais e você 2 aulas semanais. Aí eu te pergunto, será que não há possibilidade? Isso ela não falou, tá? Isso que eu estou me perguntando. Se são só 6 aulas desse projeto integrador dos IFAs, né, dos itinerários formativos, será que o ensino médio talvez não volte a ter 5 aulas? Porque, né? Não sei, fiquei me perguntando. Inclusive, parece que até ela comentou alguma coisa que não sabe como é que fica a carga horária do ensino médio também. Acho que ela falou alguma coisa nesse sentido,
de aulas. Por isso que me veio essa questão, só que eu não perguntei, até porque ela também não ia saber, ela não ia falar, ela não ia saber responder. Então, não sei você, eu acho que essas 6 aulas para os nossos estudantes do médio ficou muito pesado também. Não sei o que você pensa disso. A Carla da integral é outra realidade, mas assim, o que a gente sabe é que esses projetos integradores, essa parte extra, são só 6 aulas, entende? Não sei se vai ter projeto de vida, se continua. E daí o resto fica só com a formação geral básica. Então, o que eu sei, gente, que a informação mesmo correta é que serão só 6 aulas. E essas 6 aulas não serão atribuídas todas ao Reinaldo, ou todas a Carla, ou todas a mim. Serão só 2, né? Então, enfim. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Posso seguir? Eu acho que, de repente, é uma proposta talvez de trabalhar assim, mais com oficinas, né, de aprendizagem. As escolas particulares já têm muito disso, já, né, fazer alguns projetos interdisciplinares, né, então, envolvendo as áreas. Eu acho que vai mais nesse sentido mesmo, né, de desenvolver esses projetos, né. Eu não sei exatamente a estrutura do projeto, os detalhes, né, se está passando alguma coisa aí, mas eu acho que vai mais nesse sentido mesmo. Eu também concordo, porque ele fala de projetos integradores, né? Então, vamos lá. O projeto integrador, tá? Os projetos serão desenvolvidos por meio da aprendizagem baseada em projetos, aquilo que você também, né, entendeu e eu também entendi. E o que a gente sabe? Que serão 6 aulas. Serão interdisciplinar, entre 3 professores, e cada professor terão 2 aulas para desenvolver em sala de aula. Então, olha só. A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Pode favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em torno de problemas ou hipóteses que possibilitem aos estudantes a construção de conhecimentos e a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. Então, aqui é a parte teórica, né? Pode favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em torno de problemas ou hipóteses que possibilitem aos estudantes a construção de conhecimentos e a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. Então, eles realmente utilizarem aquilo que eles aprendem, tá? Requer um encaminhamento pedagógico da ação docente que tenha como foco a aprendizagem significativa, conectado com os interesses dos estudantes e articulado com problemas reais que se apresentem na sociedade. Então, isso é uma atividade baseada em projetos. Então, olha só. O que a gente sabe? Vamos fazer uma recapitulação? O que a gente sabe do ano que vem? Para o novo ensino médio? Que vai aumentar a carga horária da formação geral básica. Segundo, que terá a diminuição dos itinerários formativos, com 6 aulas semanais, e que será trabalhado de forma interdisciplinar e que será trabalhado através de projetos. Então, essas são as informações que a gente sabe. Então, é bom até, gosto de trabalhar com projeto, tenho perfil para trabalhar com projeto, eu vou querer. Karina, eu gosto, acho que eu vou pegar sim. Lá na minha escola tem 3 primeiros anos, eu tenho ali, né? Eu vou escolher, então eu vou pegar esses 3 primeiros anos, eu vou tentar pegar ver com o meu diretor, né? Que eu tenho perfil para eu pegar essa disciplina, que eu quero trabalhar esses projetos, né? É bom que quanto mais turmas a gente tiver, gente, é legal porque você usa a sua demanda de preparar a aula para esses projetos, e lembrando que cada turma é cada turma, né? Cada turma vai entender, vai fazer o projeto de uma forma diferente. Então, isso é legal no sentido da gente já, olha, eu tenho a possibilidade ano que vem de trabalhar com projetos. Se eu gosto de trabalhar com projeto, eu tenho essa possibilidade. Seguimos. Meus queridos, vocês querem falar alguma coisa?
Só eu estou falando. E outra coisa, eu estou fazendo questão de ler bastante o slide, porque é muita informação nova, tá? Mas eu vou pedir para vocês me ajudarem a ler também. Os temas transversais e o projeto integrador. Gente, quem lembra dos PCNs? Os parâmetros curriculares nacionais. Tinha os temas transversais, né? E vocês sabiam que na BNCC a gente tem temas transversais contemporâneos? O bonitão do tema transversal, ele não desapareceu, tá? Então, vamos lá. Aqui são os temas transversais, ó. Aí, Reinaldo e Carla também, né? Que no futuro a gente não sabe, pode ser que você venha trabalhar com o ensino médio. Aqui, pelo que eu entendi na formação, aqui já dá uma ideia dos projetos que a gente pode desenvolver, tá? Saúde. Então, tem um tema transversais, ó, e o projeto integrador. Saúde, que trabalha saúde, educação ambiental e nutricional. Economia, trabalho, educação financeira e educação fiscal. Cidadania e civismo. Vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direito da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Aqui entra a matriz afro, né, a construção indígena, a influência indígena na nossa cultura, a europeia. Ciência, ciência e tecnologia. Meio ambiente, educação ambiental, educação para o consumo. Então, meus queridos, ó, aqui, segundo a formação que nós tivemos, então é mais ou menos, Reinaldo, acredito eu e Carla, que nós trabalharemos, né, que serão ofertados para os estudantes e para os professores trabalharem essa aqui, ó, projetos integradores nesses eixos aqui, ó, com esses temas transversais. Então, acredito eu que vai ter um projeto integrador de saúde, de economia, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e meio ambiente, entendeu? Aí nós vamos trabalhar os temas transversais contemporâneos, que são os mesmos temas transversais lá dos PCNs. Porém, lá nos PCNs, a gente não tinha uma questão tão intensa da tecnologia e a gente também não tinha a questão do idoso, porque essa realidade que a nossa população está envelhecendo, ela é recente, né? Há uma preocupação muito grande agora com a população brasileira, que ela está envelhecendo. Então, posso passar, gente? Tudo bem? Então, aqui, ó, elementos de um projeto, tá? Aqui eu lembrei um pouco do que vocês falaram, tá? Então, como que seria esse trabalho desse projeto? Primeiro, você vai observar o contexto dele. Então, o Reinaldo lá pegou, ele e a Carla pegaram um projeto nas suas escolas, eles são colegas de trabalho. E aí eles vão observar um problema com seus estudantes lá no bairro. Vou pegar uma situação que a Carla me comentou. Os pais trabalham na Cevale e não têm onde deixar os filhos, porque eles saem de manhã, voltam de tarde, tá? Então, o problema do projeto de vocês vai ser local, tá? Questões complexas. É essa que o pai não tem onde deixar o filho, não tem ônibus, o filho quer fazer um curso, ou não tem creche, ou tem muito lixo, ou a questão da dengue. Pelo que eu entendi na formação, gente, esses projetos terão que ser trabalhados de acordo com a realidade de cada escola e de cada comunidade. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui em Foz a questão da muamba, a questão da ilegalidade, a questão dos ilícitos, que é algo muito presente na minha cidade, não é algo presente na de vocês, tá? Aí você identifica um problema com esse estudante. Aí tem o desenvolvimento. A Carla está desenvolvendo com os alunos lá situações que, de repente, pode melhorar. De repente, construção de mais creche, um centro comunitário, ou ter outras linhas de ônibus, uma situação, né? E aí, avaliação e comunicação. Reelaboração, tornar público. E aí é o produto final do projeto. Os alunos da Carla fizeram um levantamento que falta um ônibus, uma linha de ônibus para atender aquele bairro. Para os estudantes que saem do colégio dela irem para outros colégios, os pais ficarem mais seguros, enfim. Né? Ou creche. Então, o que vocês vão fazer, Carla? Vocês podem fazer um abaixo-assinado
com a turma, ou ou uma petição ali da comunidade e mandar para a prefeitura. É que eu estou falando mais em questões sociais, porque a nossa área é humanas. De repente, se for uma questão assim de meio ambiente, vocês vão colocar na escola como objeto final um ponto de coleta de recicláveis ali do bairro. Entende? Então, assim, gente, pelo que eu entendi, desculpa a redundância, esses projetos, Reinaldo e Carla, eles terão que ser trabalhados de acordo com a realidade da escola, da cidade, e ele terá que ter um produto final, porque a aprendizagem baseada em projeto tem um produto final, tá? Que eu acho que, não sei vocês, eu vou terminar a prática, tá? Eu vou terminar, daí eu abro para vocês falarem. Ó, projeto. Parte de um cenário real, de um problema do bairro da Carla, ou da cidade da Carla, ou da escola da Carla, ou da cidade do Reinaldo, da escola do Reinaldo, enfim. Desdobramento atrelado ao contexto local, regional e global. Contextualização, problematização. Estudante participa do planejamento. Prática colaborativa, resultado partilhado. Exige um produto como resultado da busca de solução para um problema real. Então, eles têm que criar um produto final. Então, esse vai ser o nosso projeto. O professor, Karina, o Reinaldo, Karina, eu estou gostando, sabia? Eu gosto de trabalhar com projetos. Então, acho que eu já vou pensar em pegar esses itinerários o ano que vem, vou conversar com o meu diretor, tal. Então, gente, este aqui, Reinaldo, é a parte pedagógica agora, tá? A gente fez o quê? A gente mostrou a gente trouxe a questão assim, vai ter a mudança na carga horária, vai aumentar a formação geral básica. Olha que interessante. Eu sou defensora de história. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, quero mais aula de história. Porém, vai ter esses projetos integradores que também são muito interessantes. O professor que tem habilidade para trabalhar, que gosta, pode ajudar. Já pensou vocês fazerem aí, pessoal? Vocês não veem, às vezes, na RPC, né? No SBT, escolas que desenvolvem projetos, que daí vão até para fazer, aparece até na televisão. Os estudantes da escola tal desenvolveram um projeto, um aplicativo, sei lá, alguma coisa, e realmente aquilo propôs mudança ali na sociedade. Então, é isso. Aqui é a parte mais pedagógica, tá? Tudo bem, gente? Eu sei que está todo mundo cansado, tá? A gente já vai terminar já. Ó, em síntese, tá? É um empreendimento coletivo dos estudantes e do professor, com início, meio e fim, que visa resolver um problema, trazer uma novidade e realizar uma mudança. Eu percebo que, faz de conta, Carla, que eu fiz aqui, eu peguei em história, né? Aqui em Foz, sabe o que falta? Falta passar ônibus, porque meu colégio, ele é grandão e ele perdeu o ensino noturno. Então, não tem linha de ônibus que passe aqui para que esses estudantes possam estudar nos outros colégios que têm o ensino noturno. Aí eu e meus alunos fizemos o levantamento, fizemos o projeto, colhemos as assinaturas e mandamos para a Câmara. Não significa, às vezes, que isso dê certo, né? Mas que os alunos fizeram, que os alunos tentaram, que os alunos foram participativos, que eles foram cidadãos. Eu acho que isso ajuda o aluno a entender o porquê que ele estuda, por que ele vai para uma escola, por que ele está sentado naquele banco ali. O postinho de saúde ali do bairro, por que ele não atende até mais tarde? Sendo que aqui tem muita, não sei se vocês sabem, Foz não pode ter indústria, por conta do Parque Nacional. Vocês já vieram para Foz? Já? No início da entrada das cataratas tem lá, Patrimônio Natural da Humanidade, que é reconhecido pela Unesco. Se nós tivermos alguma indústria de impacto grande no Parque Nacional do Iguaçu, que é a Mata Atlântica que fica em volta das cataratas, a gente perde esse título. Isso para nós é muito ruim, né? Imagina, a gente perdeu um título de que nós não estamos cuidando, nós não estamos atendendo os pré-requisitos aí da Unesco. Nós somos o terceiro destino de visita do Brasil. E aqui a gente entra no ônibus e vê mochileiros da Europa, pessoas de várias andando na rua, né? Em Foz. Então, nós não podemos ter indústrias, Carla, como a Frimeza, como a Cevale. A questão da soja aqui em Foz do Iguaçu é bem mais assim, tem poucas plantações de soja, né?
E aí, a gente tem esses ônibus também que vêm da Frimeza, aqui Medianeira, que é próximo, pegar os pais. E nós temos muitas pessoas que os pais trabalham, principalmente na lar, né? Não tanto na Frimeza, mas na lar. Então, a gente pode, de repente, aqui, meus alunos, prof, ó, por que, que o posto de saúde não funciona um horário até para atender esses pais trabalhadores que precisam se vacinar, que foi o caso hoje seu com a sua mãe, né? Porque eles trabalham na cooperativa, eles saem da cidade. Então, aqui em Foz, gente, no meu próprio bairro ali, tem muita situação para melhorar, no nosso próprio colégio. Então, eu vejo assim que não quero. Eu gostaria assim que vocês também quero que vocês tenham as impressões de vocês de acordo com que, sem a minha influência. Mas eu achei bom, eu gostei dessa proposta. Espero que a SED organize nossas horas de atividades, a nossa forma para poder trabalhar e desenvolver de uma forma bem que nos dê condições, né? Porque eu achei assim muito legal. Achei assim muito assertivo você trabalhar assim com estudantes. Sai daquela coisa de também só ficar. Tem a preparação para o Enem, mas também tem essas questões para a vida. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Ô, Karina, até falando em projeto, de repente até já utilizando alguns projetos que já fazem parte já da SED, como o de Sociologia, né, o Geração Atitude. Então, assim, poderia pegar esses mesmos projetos e já fazer, tipo assim, encorpar mais esses projetos, né, nesse caso você citou a questão do meio ambiente, então, geografia, por exemplo, né, educação ambiental, incorporar esses elementos. Aqui em Cianorte, a gente tem o Parque Cinturão Verde, né, e também uma reserva natural que recorta aqui as margens do município, né, uma floresta urbana também muito preservada, né, de Mata Atlântica também. E questão de história, sempre reforçar o lado histórico, né, do projeto, enfim, do tema a ser trabalhado, né, então acho que tudo isso, aí entra a filosofia com a questão histórica, a questão filosófica com as questões reflexivas, né, os impactos de algum projeto, enfim, que possa ter no meio ambiente, na sociedade como um todo, né, então tudo isso é para encorpar, é para melhorar, é para agregar realmente o ensino médio, né? Então, acho que a gente vai ter agora uma nova proposta, então vamos ter elementos para subsidiar a nossa prática, sim. Eu vi com bons olhos também, sabe, Reinaldo? Eu acho assim que tem que ter uma mudança, né? Que nem você falou, por exemplo, Cianorte é muito forte a questão têxtil aí, né? Nossa, eu tenho colegas aqui que vendem roupas e trazem para as lojas. Então, assim, a gente tem as características próprias de cada região do estado, né? Que é importante. Tem questão dessa do cinturão verde, que eu não sabia. Então, acho que então dá para trabalhar essa questão do meio ambiente Foz, meio ambiente Cianorte, mas assim, de acordo com a tua realidade, aqui de acordo com a nossa realidade. E os problemas sociais, tecnológicos, também de saúde, né? Eu consegui, assim, eu de coração mesmo, gente, eu espero que dê certo, porque se der certo, o professor fica bem, o aluno aprende, né? A nossa saúde mental, enquanto professores, a gente vê que a gente realmente está dando uma aula com significado. Pode falar, Carla. Eu acho bem interessante, né, o trabalho aí baseado em projetos. A gente tem que, algo assim que, até uma visão que eu tenho de algo para estar trabalhando no mestrado, até conversei na minha entrevista, que é sobre isso, né, os alunos, com isso eles vão ver o problema da sociedade e vão começar a buscar soluções, porque os nossos alunos hoje, adolescentes, eles não sabem resolver problemas, conflitos. Ontem mesmo eu conversando com uma colega, é muito fácil hoje, sempre tem alguém resolvendo, sempre tem um adulto resolvendo, né? E acaba que eles não começam a enxergar, igual aqui na minha escola, né? O diretor sempre fala que a gente está rompendo muros da escola. Até o tema desse ano, nós fizemos uma parada cultural e foi isso, né? Rompendo os muros, porque é, nós estamos num bairro muito pobre, muito carente, que tem mudado o perfil, mas você tem
tem certos pontos aqui dentro do bairro, é um bairro, o maior bairro de Assis, e é o bairro menos valorizado, e é da onde que sai a maior população para trabalhar fora, além do muro, né, que a gente fala que tem um ginásio de esporte que divide, daí que começa do ginásio ao centro, e nós estamos no bairro pobre. Então, assim, eu falo que é bem interessante, porque daí isso aí, nessa questão ali, ó, que visa resolver problema, né? Eu acredito que quando você sabe o problema, isso vai te instigar para ter soluções, né? Assim, até com a educação infantil, a gente trabalha muito com projetos, né? Eu gosto muito, e eu acho que essa ideia deveria se expandir até para o fundamental, porque já começar ali na base, né? Já começando ali com o nosso fundamental ali, preparando eles para esse ensino médio, a gente sabe que a visão de um aluno de ensino médio, por conta da sua maturidade que vai gerando ali, mas eu acredito que seria bem interessante, inclusive com o ensino integral, para trazer um pouco mais de responsabilidade e interesse nos estudos, porque é aquilo que a gente falou no começo, né, que o Reinaldo também comentou. Eles não tem. Eu falei, gente, você se pinta de palhaço, você pula, você Isso. dança, não atrai mais, não atrai, a não ser a internet, né? Mas a gente fala assim, vamos colocar, daí levar os Chrome na sala. Gente, eles querem Chrome para jogar, eles não querem para estudar. Então, assim, até eu falo que a nossa realidade para estudo aqui no Brasil é bem difícil, né? A nossa população não é preparada para estudar, o foco não é o estudo, mas sim o trabalho, né? Então fica difícil você desmistificar isso na mente já de um adolescente, quem dirá de um jovem, né? Então, assim, o nosso trabalho é bem árduo, né? Mas acho que com essas políticas, esses meios aí para ir mudando, eu acredito que vai contemplar bastante e vai ajudar bastante nós professores mesmo. Eu também estou um pouco animada, porque gente, quando eu estou fazendo agora, fiz de novo a prova para ser formador de vocês, e assim, pessoal, é bem sério. Se eu não tivesse uma conduta correta, né, durante esse ano, eu não poderia nem fazer o processo, porque você tem que, assim, só para vocês terem uma ideia, até lá da minha escola, a minha diretora me comentou que ligaram perguntando de mim, como que eu sou lá, porque eu acho isso certo, né? Olha, eu gostaria de fazer uma entrevista, eu queria saber, tal, como que é a professora Karina, e eu acho isso certo, porque veja bem, se eu estou lidando com meus colegas, eu tenho que ser um exemplo. Como é que eu sou uma coisa na minha escola e aqui na online eu falo outra coisa para vocês, né? E a minha diretora me comentou, falou, Karina, eu não te falei, né? Não deu tempo, né? O pessoal ligou, perguntou de você. Tem uma outra professora também que é. E eles perguntaram justamente isso, Carla, sabe? Da gente tentar sempre buscar dar uma boa aula, fazer nossa parte em sala de aula, mesmo com esse monte de dificuldades que a gente encontra, que nem você falou, né? Você fala assim, nossa, Karina, tá difícil. Eu passo pelas mesmas coisas, pessoal. Eu tenho um trabalho que eles me entregarem amanhã. Eu tenho certeza que vai ter estudante que não vai trazer o trabalho, que vai, isso que eles tiveram tempo também de fazer um pouco na sala. E aí, Carla, né? Eu passei, não sei como é que eu fico na classificação, Reinaldo. Eu tinha pensado no que vem, eu não vou pegar médio, vou pegar só o fundamental, porque assim é mais fácil para mim. Pelo menos eles têm mais interesse. Aí eu trabalho com estágio probatório, algumas coisas eu vou colocando, por exemplo, o meu se liga, eu quero fazer aquela avaliação, Carla, que eles vão responder sozinhos. Aqueles que têm mais ou menos a mesma dificuldade depois vão responder em grupo, sabe? Vou fazer algo nesse sentido com eles. E eles estão fazendo agora um outro trabalho, eles estão construindo um trabalho aí também. E assim, eu pensei em nem pegar ensino médio, até para poder implantar as coisas, né? Colocar em prática as coisas que eu trabalho com vocês, porque a gente também não quer vir aqui falar, não, gente, ó, faça assim, mas eu vou lá amanhã para Ayrton Senna e não. Para mim, o que eu faço aqui, eu acredito no que eu faço aqui com vocês, né? Mas agora, com essa proposta aí de projeto, eu já fico mais feliz. Eu falo, nossa, graças a Deus, gente, tem uma luz no fim do túnel para, de repente, eu poder pegar o ensino médio no que vem. Porque eu vou ser honesta, eu não queria pegar ensino médio no que vem. Porque eu falo, vocês podem ver, a maioria dos meus exemplos que eu trago para vocês são dos meus alunos do Fundamental. Né? Então, é isso. Eu acho que já está no finalzinho, pessoal, tá?
Aí tem esse aqui, ó, Reinaldo, você quer falar alguma coisa? Não? Eu vou pedir, então, ó, para vocês dois, se a Carla lê o que está de azulzinho e o Reinaldo lê o que está de branco para a gente finalizar, pode ser? Método, conhecimento e ciência. Promover a investigação científica e a compreensão dos processos, práticas e métodos próprios das diferentes ciências para identificação, compreensão e análise de fenômenos naturais, sociais, culturais, históricos e linguísticos. Mediação e intervenção sociocultural. Promover a mediação como ferramenta eficaz na resolução de conflitos, além de fomentar a construção, tanto individual quanto coletiva, de iniciativas de intervenção social, que contribuem para a transformação das realidades local, regional, nacional e global. Inovação e intervenção tecnológica. Promover processos de criação individual e coletiva de inovações para a resolução de desafios presentes nos diversos contextos da vida social em escala local, regional, nacional e global. Mundo do trabalho e transformação social. Promover processos que aproximem os jovens das dinâmicas próprias do mundo do trabalho, reconhecendo-os e estimulando sua autonomia enquanto agentes de transformação social, contribui para a sua formação básica para o mundo do trabalho e para a cidadania com o fortalecimento do seu protagonismo. Obrigada, gente. Aqui, ó, é a questão dos eixos, tá? E aqui a parte mais teórica mesmo desta proposta, né? E é isso que a Carla também comentou no final, que a gente poderia no futuro, quem sabe a CED, colocar isso para o ensino fundamental também, né? Colocar para eles essa questão da gente trabalhar com esses projetos. Então, aqui, gente, para terminar, ó, os IFAs, né, que serão, e assim, serão 6 aulas semanais, tá? Não sei se esse produto final a gente vai ter que apresentar, o professor que vai pegar vai ter que apresentar a cada 6 meses, acredito que é no final do ano, né? Por ser 2 aulas semanais. Os IFAs serão ofertados por meio do projeto integrador numa disciplina, numa perspectiva interdisciplinar, tá? É uma metodologia de ensino, integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema. O ensino e aprendizagem é ancorado nos objetos do conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática. Então, nós vamos trabalhar, vai ter a opção de se trabalhar com uma disciplina baseada em projetos, e serão 2 aulas semanais, junto com mais dois professores, e no final a gente precisa apresentar um projeto, né? Digamos assim, apresentar um produto, né? Então, habilidade simples, aí tem o tema, o problema, né? E aí a gente integra aqui geografia, o Reinaldo falou ali da questão do meio ambiente, geografia, ciências, biologia, não tem ciência no médio, geografia, biologia e, sei lá, matemática. E, no final, a progressão da aprendizagem com o produto, tá? E aqui, gente, ó, tem a questão do Saiba Mais, a hora que vocês puderem, tá? Antes aí das férias, se der tempo, a hora que terminar o Se Liga ali, tiver um tempinho para dar uma pesquisada, principalmente o Reinaldo, que tem ensino médio, se quer continuar. E é isso, pessoal, tá? Tem aqui a seção do Saiba Mais, as referências, e não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, querem contribuir. Karina. Diga. Eu acho assim que o desafio, não só esse, claro, deve ser vários, né, os desafios, mas é colocar esses professores envolvidos no projeto fazendo hora atividade juntos, né, para trocar ideia, né, não é fácil. A gente sabe que muitas vezes o professor
num determinado dia não está no colégio, o outro está, enfim, ou está em sala de aula. Então, tem que ter esse momento, assim, de troca de informação, de ideias, né, nessa hora de atividade. Então, isso vai ser um desafio, né? Tem colégio que talvez seja mais fácil, outros nem tanto, né? É o que a gente, como eu coloquei no início, a estrutura, né? Que a sede, a gente, como professor, também levante para a sede. Olha, a gente precisa das horas de atividades integradas, porque a gente, vamos supor, eu preciso conversar com o Reinaldo, eu preciso sentar com a Carla, para a gente verificar como que vai ser desenvolvido esse projeto, né? Mas isso aí, sim, foi colocado, inclusive, foi levantada essa questão, Reinaldo, na nossa formação. E é isso, gente. Mais alguma coisa, pessoal? Carla, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só queria saber sobre agora os próximos encontros. Tem mais quantos? Mais dois? Olha, Socialização, daí a gente já encerra, como vai funcionar? nós temos a socialização dia 1º de dezembro, que é semana que vem, e aí é o nosso último encontro. E aí, gente, a partir de então, de 1º a 10 de dezembro, vocês ficam bem, assim, mais envolvidos com o portfólio, tá? Por isso que eles colocaram também esse encontro agora. Que essa semana teve o feriado, ficou 2, né? Eles resolveram colocar essa formação agora, essa informação para vocês agora, justamente para depois vocês ficarem só envolvidos com o portfólio. Do dia 1º ao dia 10 ali. Carla, alguns falam que é dia 15, mas eu assisti as lives, é dia 10, né? As reuniões, é dia 10 de dezembro. Tem uma porque tem do primeiro e segundo, tem o período de chamamento. Aí, para nós, que é do primeiro chamamento, a entrega é dia 10. Eu confirmei com a tutora aqui de Assis. Entendi. Então é isso, tá? A gente vai ter só um encontro agora. A gente tem nosso encontro do feedback formativo, né? Do diálogo formativo, nossa conversa, e depois só dia 1º, pessoal. Aí vocês vão ficar descansada a Karina e vão focar no portfólio. E aí eu vou ficar no meu se liga, fazendo minhas coisas aqui também. Com certeza vocês também têm as coisas de vocês. Mas, gente, eu acredito, sabe, do fundo do meu coração, a sede não está colocando todas essas mudanças também, e ela com certeza pensa, eu vejo assim pelos tutores, pelo pessoal de Curitiba, eles com certeza também levarão em consideração essa questão nossa de estrutura de trabalho, Reinaldo. Sabe, eles vão levar em consideração, porque eles têm essa consciência de que precisa dessa parte da estrutura, tá? Só que tem coisas que é tempo. E tem coisas que a gente não entende agora. Lá na frente a gente vai entender daí. E se a gente não tiver, se nós não tivermos, Reinaldo, o que a gente tem que fazer? Com toda a educação, com todo o profissionalismo do mundo, a gente cobrar, não é mesmo? Enquanto classe, olha, nós precisamos, né, disso, para a gente poder desenvolver nosso trabalho. Eu acredito que a gente pode fazer isso e deve, né? Sempre cobrar, assim, colocar o que a gente precisa, o nosso ponto de vista. Cobrar as horas atividades, a questão principalmente das horas atividades. Né? Tudo bem, pessoal? Então, olha, boa semana para vocês. Eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer. E a gente se vê dia 1º. A gente se vê antes, né? Alguns nos diálogos formativos, e a gente se vê dia 1º, então. Então, boa semana, galera. Obrigada, vocês também. Tchau. Tchau. Boa semana. Obrigada. Aí dá uma turma assim.